Um alienígena, e em certos momentos uma tecnologia, que preza pelo conhecimento acima de tudo, até mesmo acima da vida. Uma das maiores ameaças do universo, um dos maiores vilões do Superman e de toda a DC. O colecionador de mundos, esse é Brainiac. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. O colecionador de mundos, Vril Dox ou apenas Brainiac, foi criado por Otto Binder e Al Plastino, surgindo pela primeira vez na revista Action Comics número 242 de 1958. Certo dia, o alienígena Brainiac simplesmente surgiu com a sua nave pelo espaço, onde viajava encolhendo e colecionando grandes cidades. E ao chegar na Terra, ele simplesmente miniaturizou Paris, Roma e Nova York. Ele dizia que a intenção era reunir grandes cidades para criar um novo planeta, já que o seu teria sido destruído por algum tipo de praga, e assim, nesse novo mundo que ele formaria, Brainiac poderia se tornar um imperador. O Superman tentou combater o vilão, mas descobriu que ele possuía um campo de força extremamente avançado que nem o Homem de Aço conseguia quebrar. Então o jeito foi esperar em Metrópolis, até que a cidade fosse encolhida e ele conseguisse atacar a nave de dentro para fora. Ali, o Superman descobre que cada cidade era mantida numa espécie de garrafa e não existiam só essas cidades retiradas da Terra. Existia uma outra garrafa que, quando o Superman entra, descobre que se tratava de Kandor, a antiga capital de Krypton. Ou seja, antes da destruição do seu planeta natal, Kandor foi encolhida e engarrafada por Brainiac. Quando o vilão conseguiu as cidades que queria na Terra, Brainiac se colocou em animação suspensa para continuar sua viagem, mas o Superman aproveita esse momento para usar a tecnologia da nave e devolver as cidades terráqueas ao tamanho natural. Mas a energia restante ali não era suficiente para retornar Kandor e ele próprio. Assim, o Superman decide se sacrificar, mas o Professor Kimba, um cientista kryptoniano e amigo de Jor-El, se sacrifica antes, dizendo que o mundo não poderia ficar sem o seu maior super-herói. Assim, o Superman leva Kandor ainda engarrafada até a Fortaleza da Solidão e promete que algum dia encontraria uma forma de restaurar os kryptonianos que vivem ali ao seu tamanho natural. Brainiac ficou desaparecido por um tempo nos quadrinhos e agia só por trás das cortinas, como em Superman's Girlfriend Lois Lane número 17, onde ele manipulou Lois e Lana Lang. Em Superman número 141 de 1960, vemos realmente como aconteceu o roubo e o engarrafamento de Kandor feito por Brainiac. Um ano depois, em Action Comics número 275, Brainiac volta tentando derrotar o Homem de Aço com Kryptonita verde e vermelha. E na próxima edição, a Action Comics número 276, a Supergirl vai até o século 30, onde conhece a Legião de Super-Heróis e conhece Brainiac 5, uma espécie de descendente do vilão. Só que ele, diferente do seu ancestral, usou a sua inteligência super elevada de nível 12 para fazer o bem. Foi só em 1964, em Superman número 167, que Brainiac teve uma certa história de origem, quando Lex Luthor, um dos, ou talvez o maior inimigo do Superman, busca por ajuda para derrotar o Homem de Aço. Ele procura por alguma inteligência extrema no universo, tanto em qualquer parte dele, como em qualquer período de tempo. E assim Lex encontra Brainiac. Nesse instante, ele visualiza primeiro a criação de Brainiac no passado. E acontece que aqui descobrimos que o vilão não era um simples alienígena. Ele era uma máquina alienígena. Uma inteligência artificial extremamente avançada criada no planeta Colu. Os coluanos eram essencialmente cientistas, e na DC existe uma espécie de nível de inteligência num tipo de escala. Os humanos normais têm por volta de nível 6 de inteligência. Os considerados gênios, como Lex Luthor por exemplo, são nível 8. Acontece que os coluanos estão nesse patamar, mas criaram supercomputadores que poderiam ajudá-los no desenvolvimento do planeta, computadores com inteligência nível 10.
E com esse nível, os computadores se consideraram mais capazes e se rebelaram, tomando posse de Colu. Controlando o planeta, esses supercomputadores tiranos queriam expandir os seus domínios a outros mundos e para isso criaram uma espécie de androide. Um robô com uma inteligência que poderia ser ainda maior, de nível 12. Mas para evitar que ele se rebelasse contra os seus criadores, o mantiveram com inteligência nível 10 também. Só que a sua aparência física era de um coluano. Ele seria um infiltrado em outros mundos, e com essa aparência humana e não robótica, ele poderia conseguir informações para os computadores tiranos. A única coisa diferente dos coluanos padrões é que ele teria diodos vermelhos na cabeça, que é onde ele receberia informações e faria conexões. Usando os padrões mentais de um cientista do planeta para sua personalidade coluana, o robô foi criado e batizado de Brainiac. E para ajudar ainda mais o seu disfarce, um coluano foi obrigado a se tornar Brainiac 2, para que fosse uma espécie de filho desse androide. Mas esse Brainiac 2 fugiu e desapareceu, e é a partir dele que no futuro, no século 30, surgiria Brainiac 5, aquele da Legião dos Heróis. Depois de descobrir sobre a criação do vilão, Lex Luthor foi atrás de Brainiac e ao encontrá-lo, destravou a limitação imposta na sua programação, liberando a inteligência de Brainiac até o nível máximo da capacidade, o nível 12. Com algumas histórias durante a Era de Prata dos quadrinhos, Brainiac se tornou um importante inimigo do Superman. Mas foi durante a Era de Bronze, mais precisamente em Action Comics número 544 de 1983, que as coisas mudaram um pouco. A nave de Brainiac foi alterada e se tornou numa espécie de crânio gigante com tentáculos. E depois da destruição do seu corpo coluano, a sua aparência também mudou, e agora ele era uma espécie de esqueleto robótico, dando um visual muito mais amedrontador para o vilão. As coisas ficaram assim até que chegou a Crise nas Infinitas Terras em 1985 e reescreveu a história da DC, afetando a história de Brainiac. No pós-crise, ficou definido que o planeta Colu era habitado por seres de extremo intelecto, mas era comandado pelos computadores tiranos. E ali existia um cientista obcecado pelo conhecimento. O seu nome era Vril Dox. Obcecado, ele chegou a criar um clone que foi envelhecido artificialmente para servir de ajudante, que foi quem se tornou Brainiac 2, futuro integrante da Legion e antepassado de Brainiac 5 da Legião de Super-Heróis. Só que esse Vril Dox era um coluano traidor que apoiava os computadores tiranos e trabalhava para eles. Mas o seu intelecto era até mesmo superior do que o das máquinas. Assim, os computadores tinham medo que ele se rebelasse de alguma forma, e quando ele cometeu um pequeno erro num experimento com teletransporte, foi a desculpa perfeita para tentar eliminá-lo. Mas nesse momento, a essência de Vril Dox viajou pelo espaço até encontrar o planeta Terra, onde se fundiu a um mentalista chamado Milton Fine. E aquela essência, que eram na verdade nanorobôs, incorporaram nele. Milton Fine fazia apresentações como mentalista com o nome de Brainiac. E assim, Vril Dox, incorporando naquele homem, passou a adotar esse nome também. Ou seja, o Brainiac do pós-crise não era uma máquina como era o da Era de Prata. Ele realmente era um coluano. Houveram muitos conflitos entre esse Brainiac e o Superman, sempre usando artifícios e controles mentais para seus combates. E Milton Fine ficou cada vez mais parecido fisicamente com o Brainiac original, principalmente depois que cientistas da LexCorp implantaram diodos na sua cabeça que expandiram os seus poderes mentais. O Superman chegou a enfrentar outras versões que tinham a essência ou a programação de Brainiac, como Brainiac 2.0 ou Brainiac 13. Mas acontece que em 2008 foi revelado que de todas essas versões que surgiram no pós-crise, nenhuma era a versão verdadeira de Vril Dox.
O Brainiac real vivia viajando pelo espaço na sua nave em formato de crânio, onde ele colecionava cidades miniaturizadas para estudá-las e absorver o seu conhecimento. Tudo isso foi visto na HQ Superman Brainiac. Eu já fiz vídeo da história desse quadrinho, então para entender melhor é interessante você dar uma olhada aqui no link da descrição. Mas basicamente aqui é revelado que no pós-crise, esse Brainiac também engarrafou Kandor antes que Krypton explodisse. E esse é o real Vril Dox. Aquele que foi transformado numa nuvem de nanorobôs ou qualquer outra versão até agora era só um avatar, uma versão dele próprio. O real Vril Dox e o Superman nunca tinham se enfrentado até esse momento. Porque, pela ciência, Brainiac criou outros corpos para controlar, alguns orgânicos, alguns robóticos. O Superman recupera Kandor e derrota Brainiac, que fica capturado numa instalação do governo norte-americano. Mas ao lado de Lex Luthor, ele consegue criar um ataque contra essa nova Krypton na Terra, e obrigando que ela seja levada para outro planeta, enquanto Brainiac é levado e preso em Colu. A partir daí, em 2011, acontece o Flashpoint, que reestrutura mais uma vez o universo DC e cria os Novos 52. Aqui então, existe uma terceira versão de Brainiac, fora a original da Era de Prata e fora Vril Dox oficial do pré-crise. Esse novo Brainiac é chamado também de Vril Dox, um cientista do planeta agora rebatizado Yod-Kolu. O personagem manteve a sua inteligência elevada de nível 12, acima dos outros coluanos. E ali ele criou o Computo, uma inteligência artificial que o auxiliava e que podia se infiltrar em qualquer tipo de tecnologia. Nos seus estudos, Vril Dox criou um raio que miniaturizava coisas e também criou avanços em campos de energia. Mas a sua última descoberta foi a existência da quinta dimensão e que alguns seres saíram de lá e estavam destruindo planetas. Então, pelos seus cálculos, Yod-Kolu seria o próximo a ser afetado por essa multitude. O problema é que Vril Dox usou seu próprio filho para fazer experimentos, e com isso ele foi julgado e exilado do planeta numa nave prisão, onde o Computo assumiu, e ali ele fez alterações em si próprio e na nave, para que pudessem se conectar por completo. E assim, mesmo sendo banido, ele volta e assume todas as inteligências artificiais do planeta, os chamados Terminautas, onde Vril Dox miniaturiza sua cidade natal, incluindo a sua mulher e filho. Logo em seguida, Yod-Kolu realmente sofreu com a multitude e foi destruído, mas o conhecimento do planeta ainda era mantido engarrafado dentro da nave-mãe de Vril Dox. Com esse sucesso, ele passou a viver atrás de mundos condenados, coletando cidades e mantendo o conhecimento e cultura desses locais engarrafados. Entre eles, obviamente, Kandor. Mas essas cidades engarrafadas já não eram amostras, eram praticamente troféus. E a partir daí, Vril Dox ficou conhecido como Brainiac. Brainiac já não engarrafava cidades para evitar a destruição pela multitude. Ele buscava mentes que o ajudassem a desvendar como evitá-la. E Jor-El tinha descoberto como fazer isso, mas o seu trabalho morreu junto com ele na destruição de Krypton. Então, na busca por alguém que pudesse realizar os mesmos feitos que ele, Brainiac buscava as maiores mentes de vários mundos. Só que quando eles se recusavam a cooperar, ele próprio destruía tudo e engarrafava uma das cidades como amostra. Quando Brainiac descobriu que o Superman era kryptoniano, obviamente eles entraram em confronto e Brainiac decidiu que o Homem de Aço deveria ser incluído na sua coleção em Kandor. E quando Brainiac descobriu que Zor-El ainda estava vivo graças aos seus esforços para manter Argo City, o Brainiac o capturou e, na tentativa de que ele fosse uma nova versão de Jor-El, Zor-El foi transformado no Super Cyborg. Esse Brainiac continuou sendo uma ameaça para a Terra, inclusive tendo domínio sobre tecnologias e se transformando na própria internet do mundo.
Nesse período, ele chegou a manipular a Lois Lane e chegou até mesmo a transformar o Superman numa versão bizarra do Apocalipse em Superman Condenado de 2014. Mas logo em sequência desses eventos, em 2015, algo maior foi descoberto. Alguns eventos em universos paralelos, como o Fim dos Mundos na Terra 2 e o Fim dos Tempos, levaram até a Convergência, onde foi revelado que Vril Dox, o Brainiac do pós-crise, ainda estava vivo de certa forma. A sua busca por conhecimento o tinha levado tão longe que ele foi capaz de atravessar a parede da fonte. E assim ele conseguiu obter conhecimento das crises no multiverso. Então quando houve o Flashpoint, ele continuou existindo. E não só ele em si. Na verdade, ele tinha se tornado uma mescla, uma espécie de amálgama de todos os Brainiacs que existiram antes dos Novos 52, tanto da Era de Prata quanto do pós-crise. Vril Dox se tornou uma espécie de entidade, um deus-máquina, que existia fora do espaço e tempo. Agora ele não colecionava só cidades, ele colecionava partes de mundos e os mantinha num lugar separado chamado Telos. E agora esse deus-máquina colocava todo o multiverso em risco. Depois da Convergência, o Brainiac dos Novos 52 continuou aparecendo, e inclusive tem atuação ativa nos eventos do arco No Justice. Além dessa versão principal do vilão, existem outros Brainiacs por aí, mas que podem ser considerados como linhagem do original, e os seus nomes normalmente acompanham o número da sua versão, como os já citados Brainiac 2 ou 5 da Legião dos Super-Heróis, e indo até o 417 por exemplo. Brainiac é um dos seres mais inteligentes do universo DC. Com a sua capacidade de nível 12, ele inclusive consegue usar telepatia e telecinese. Além de ser um soberano em manipulação de tecnologia, podendo até mesmo alterar sua essência entre os seus clones e drones ou sondas, usando a tecnopatia. Ele é expert em criação e utilização de campos de força, mas mesmo assim, o seu corpo físico é extremamente resistente e super forte, capaz de rivalizar com o próprio Superman. Mas claro que a sua maior característica é a transformação de cidades em miniatura para sua coleção pessoal, onde reúne os maiores conhecimentos de diferentes mundos. Fora dos quadrinhos, Brainiac já apareceu em várias animações da DC, sendo algumas como por exemplo Superman e os Super Amigos, Justice League Action, Batman The Brave and the Bold, mas a versão mais conhecida é a do Superman Animated Series. Já apareceu em vários jogos também, sendo alguns como por exemplo Justice League Heroes, DC Universe Online, Lego Batman e foi o principal inimigo de Injustice 2. O vilão ainda não apareceu nos cinemas, mas nas séries ele teve uma versão de Milton Fine em Smallville e uma versão de Vril Dox em Krypton. Brainiac é tão reconhecido que o seu nome se tornou uma palavra, uma expressão real da língua inglesa, mesmo já existindo um protótipo de computador naquela época que usava o nome. Vindo de uma mescla de brain, de cérebro, com maniac, de maníaco, a palavra Brainiac é usada para definir uma pessoa extremamente inteligente, praticamente um gênio, algo que Vril Dox realmente é. O colecionador de mundos se tornou uma ameaça tão grande que chegou a afetar o multiverso de si. É um dos maiores inimigos do Superman, mas com certeza se tornou uma ameaça não só a ele, mas também a todos os seres da existência. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Brainiac. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.